futebol. Aleluia, Inter. Aleluia, Pessolano. Aleluia, Fabinho Soldado. Aleluia, Abelão. Aleluia, Coração, Carboneiro, Gol Contra, Voivoda. Eu já não sei nem pra quem eu vou agradecer. Mas o meu humor, a minha satisfação, a minha felicidade hoje, tudo isso será inabalável. E os outros que aguentem. Olá, meu Brasil! Muito bom dia! O Brasileirão vive um momento de dança da liderança na tabela. Depois de 2 rodadas dominadas pelo São Paulo, o Palmeiras retomou a ponta com a vitória de 2-1 sobre o Botafogo. Um dos gols foi marcado por John Arias. Já o tricolor paulista não conseguiu passar pelo Atlético em Minas. E pior, perdeu por 1-0 e Lucas Moura quebrou 2 costelas em choque com o atacante Coelho. No interior paulista, o Coritiba conquistou mais um feito fora de casa ao bater o Mirassol por 1-0. Em Salvador, o Bahia segue em grande estilo. 2-0 para cima do Bragantino e o time de Rogério Ceni é o único invicto. No Rio, clássico entre Fluminense e Vasco foi de tirar o fôlego. O tricolor das Laranjeiras chegou a abrir 2 gols de vantagem, mas o Vascão teve uma reação heróica e virou no final da partida. No Paraná, o Atlético teve um início arrasador e levou a melhor sobre o Cruzeiro, que agora é o novo lanterna da competição. Ainda mais que o meu Inter fez bonito na Vila Belmiro. Nos últimos suspiros, o Colorado venceu o Santos de Neymar por 2-1, conquistou a primeira vitória no Brasileirão e ainda por cima viu o Peixe demitir o técnico Voivoda e contratar Cuca. Então a gente está aqui para anunciar que o técnico Juan Pablo Voivoda não faz mais parte dos quadros do Santos Futebol Clube, tá? Vocês vão ser comunicados oficialmente por uma nota que deve estar chegando aí no WhatsApp de vocês, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Hoje demonstramos que estão todos os jogadores para participar, ¿sí? Jogadores que no venían haciendo muchos minutos, lo hicieron excelente y necesitamos de todos ellos, ¿sí? Así que nada, obviamente puede acontecer en algún otro juego, ¿sí? No son todos los juegos igual, mas lo que sí quiero que aconteça es lo que aconteció hoy y lo que aconteció en los juegos pasados también, darle 100% desde el minuto 0 hasta el final. Muito sentido pelo momento que passamos. A gente vem num momento da temporada turbulento, para falar a verdade, desde o início. São 3 meses muito turbulentos, entre altos e baixos. Então, a gente se cobra no dia a dia para que a gente possa tirar o clube dessa situação. Por mais que as pessoas falam início de campeonato, mas já passei por isso aqui, sei o quanto é difícil. Minha preocupação é o próximo jogo, né? Nós temos um jogo mais ainda antes da parada da FIFA e o nosso foco é sempre curto prazo. Eu não faço projeções dentro do campeonato porque, repito, pode acontecer sempre muita coisa. E feliz pelo resultado e pelo brilhante primeiro tempo que nós jogamos no dia de hoje. E aí a gente precisou ter uma postura de superação, de humildade, mas ao mesmo tempo sem abrir mão de buscar a vitória, de entender que tinha alguns aspectos que nós poderíamos explorar. Mas é continuar assim, continuar trabalhando para a empresa. A gente precisa ir embora. Não tem que ficar olhando para a parte de baixo da tabela, ficar olhando para os que estão ao nosso lado, tem que começar a buscar os que estão lá na frente. É difícil digerir resultados como esse quando se atua bem. Mas o que eu valorizei nos atletas foi justamente a planificação do jogo que foi bem executado. Quem fica em primeiro agora não conta, o que vai contar é lá em dezembro. E no final de semana tem um confronto direto. Da última vez que o Palmeiras foi no Morumbi teve uma grande vitória, mas um jogo que ficou marcado por outras questões. Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. O Abel Ferreira, hein? Agora, o técnico que mais vezes dirigiu o Palmeiras no Allianz Parque.
É cada número, cada recorde, cada estatística, não é? Nossa, hoje foi difícil segurar a minha ansiedade para chegar ao estúdio, trabalhar, estar com eles, dividir esse espaço com os melhores. Aqui comigo... Negrão, você tem que ir lá na moto velocidade, hein? Você tá rapidinho. Tá chegando na frente de todo mundo, hein? Oi, Rona! Vai comigo hoje? Bom dia! Por que será que tá comigo hoje? Bom dia, dia! Bom dia, bebida, Renata! Como é que você está? A vida é boa, né? É Não bela, precisa a de vida é bela. muito pra ganhar 3 pontos. Já muda o humor, tudo. A pele fica melhor. Não, você tá demais, bebida. Dá a mão aqui pra mim, você tá demais. Ó, e vocês não falam nada, quem tá na zona de rebaixamento ainda. Não, calma, eu era a lanterna, a última. A última. Era a última. Eu olhava pra baixo, só via a Série B. Agora não vejo mais. E nada de apagar a luz do estúdio, finalzinho, o pessoal com lanterna, parar com isso aí. E outra coisa, o pessoal do Santos aí, achei legal ontem o pessoal do Santos, bom dia. Colocaram um assessor corintiano pra mandar o treinador embora. O cara não tava com o Augusto Melo, aquele cara do assessor de imprensa? Ah, é? Mandou embora. Parabéns do Santos aí. Um corintiano pra mandar o Voivoda embora. Vocês estão de parabéns. Você é louco, Renato. Guarda energia pra hoje à noite, tem Chapecoense e Corinthians. É o seguinte, notícia boa, todo mundo quer ser o mensageiro. Notícia ruim, aí poucos aparecem. Eu tenho que reforçar pro Cicinho que o São Paulo perdeu a liderança. São Paulo perdeu para o Galo, perdeu o Lucas Moura e perdeu o posto de número 1 da Série A, porque no critério avaliado, no saldo de gols, o Palmeiras leva melhor, Cicinho. Bom dia pra você. Foi só uma machadinha. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O São Paulo não jogou futebol, perdeu a liderança, perdeu a invencibilidade e já não é mais a zaga menos vazada. Então, grandes perdas. Olha aí, ó. Que isso? Olha aí, ó. Caiu da árvore. Mas deixa eu falar. Fica tranquilo que o nosso elefante tomou a canetinha, tá magrinho. Não vai cair, não. Subiu com facilidade. Entenda bem, Roger, a planificação não deu certo, irmão. Que planificação que deu o jogo? Não deu. São Paulo com as pernas amarradas contra o Atlético Mineiro. A gente, lógico, vai retomar no final de semana a liderança. Mas assim, eu tava até triste, Renan, mas depois que eu te vi comemorando, eu fiquei feliz também. Ai, que bom, Cicinho, porque hoje eu estou exuberante. Edu Dracena, aí toma 2 tacas. Só que sempre tem o salvador da pátria. E no seu caso, é o Palmeiras de Abel Ferreira, que num duelo bem movimentado diante do Botafogo, ganhou o jogo e ganhou a liderança da tabela. Edu, teremos cadeirão verde hoje. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Eu avisei o Cicinho, né? O que o elefante tá fazendo em cima da árvore lá, Ronaldo? É verdade. A hora vai cair, não tem jeito. A gente já sabia disso. Até porque, sim, quando você tem um objetivo, uma mira, né? Você tem que traçar ela ali. Aí quando você é o objetivo, porque todo mundo queria pegar a liderança do São Paulo, só que é difícil se manter. E o Palmeiras já sabe como ficar lá. Então, nada mais justo de a gente retomar essa liderança novamente do Campeonato Brasileiro, Cici. Eu já sou bem mais humilde, eu queria era sair da lanterna mesmo e por enquanto consegui. Deixou o Cruzeiro lá, viu? Saiu da lanterna. Seguinte. As atividades continuam em Goiânia. Moto Velocidade será a atração no final de semana da Band. E o Thiago Fagnani está transitando lá pelos bastidores e vai trazer novidades aqui no Jogo Aberto. Fagnani, olá! Oi, Renata. Olha, a chuva começou a dar uma trégua aqui em Goiânia, hein? E já estamos sentindo aquele calorzinho característico da capital do estado de Goiás, hein? Bom, ainda vemos aqui no Autódromo Internacional de Goiânia
muitas pessoas trabalhando no entorno da pista, finalizando ali as últimas estruturas para o Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, que acontece neste fim de semana. E hoje um cenário diferente, né? Estamos no paddock, mais precisamente em frente à equipe Honda LCR, a equipe do brasileiro Diogo Moreira. O Diogo, inclusive, passou por aqui, deu um oi rápido para a nossa equipe. Hoje, quinta-feira, temos o famoso Media Day, ou seja, o dia de entrevistas, quando os pilotos conversam ali com os jornalistas, dia de conhecer um pouco mais as feras da MotoGP. Então é isso, Renata, quase pronto, tudo aqui quase pronto para o Grande Prêmio Brasil de MotoGP. Vamos ver motos na pista a partir de amanhã, sexta-feira, com a primeira sessão de treinos livres. E continuamos aqui mostrando todos os detalhes deste GP Brasil que a Band mostra ao vivo para todo o Brasil. Valeu, Renata. Tchau, tchau. Hoje eu não tô nada moderada. Quem também não está moderado é o Bahia. Mandou ver lá no Beira-Rio no final de semana e agora 2-0 para cima do Bragantino. Para quem estava sentindo falta das grandes atuações, primeiro tempo que lembrou o Bahia dominante em casa de 2025. E o tricolor botou a bola no chão. Pulga tocou na frente para Jean Lucas, que ajeitou de letra para Luciano Juba fazer isso aí. O segundo veio com a ajuda da defesa. No cruzamento de Pulga, Cauê rebateu no meia tricolor, que fez sem querer. No segundo tempo, o ímpeto dos donos da casa caiu. O Massa Bruta tentava diminuir. A equipe de Bragança guardou a artilharia para os minutos finais. Então foi a hora de Ronaldo ser decisivo. O camisa 1 levou a melhor sobre Davi Gomes e garantiu o primeiro triunfo do esquadrão em casa. O Bahia mantém a invencibilidade e segue firme no G4, agora com 14 pontos. Já o Bragantino, com 8, perde posições na tabela. Eu tenho que valorizar hoje a maneira como o time se comportou, fez um primeiro tempo espetacular, caiu um pouco no segundo tempo, talvez tentar ajustar alguma coisa de marcação para que a gente corra um pouco menos, e feliz pelo resultado e pelo brilhante primeiro tempo que nós jogamos no dia de hoje. Não foi a mesma equipe de sempre e eu acho que aí não se deve ao fato somente da parte defensiva, eu acho que a parte de armação da equipe e a parte ofensiva também foram inoperantes e por isso a gente acabou no primeiro tempo deixando o Bahia decidir a partida. Na próxima rodada, o tricolor visita o Remo, enquanto o Massa Bruta recebe o Botafogo. O único invicto do Campeonato Brasileiro é o Bahia e, além disso, o time tem um jogo a menos. Então começou voando no Campeonato Brasileiro, começou lá na Vila ganhando do Corinthians, né, Ronaldão? Foi 2-1, jogando muito bem, o Corinthians com uma equipe praticamente que, pensando na Supercopa, né, tinha a Supercopa no meio ali, o Corinthians optou mais por... Mas mesmo assim, o Bahia jogando fora de casa é uma excelente equipe. Eu que o diga, né, no Beira-Rio, fez 1-0, jogou pro gasto e ganhou legal. E jogando fora de casa é isso aí, ó, pressão total, time coeso, parabéns ao Bahia e ao mito Rogério Ceni. Edu Dracena, e sem o maestro, né, você comentava aqui. Sem o maestro Everton Ribeiro ali, mesmo assim o Bahia é uma equipe muito forte, é uma equipe muito bem treinada pelo Rogério Ceni. E a gente sabe que toda vez que for jogar lá na Fonte Nova, vai ser essa dificuldade, porque o Bahia sabe jogar dentro de casa, é o time a ser batido realmente, né? E o Rogério Ceni sabe o que faz com as peças, né? Você pega o Jean Lucas, o Juba lá fazendo o gol também, são jogadores que chamam a responsabilidade no momento onde que não está o maestro. Então, parabéns ao Bahia, e o Bahia pode beliscar aí, viu, Renata? O Bahia vai dar trabalho para muito time aí. E eles que não foram lembrados pelo Ancelotti nessa convocação vão ter que jogar em alto nível, até para ficar no radar do técnico da seleção. Cicinho, o Bahia, na sua opinião, tem fôlego para levar bem esse campeonato até o final, para se manter nas primeiras colocações? Tem, Renata, tem, e acredito que é um grande objetivo e uma meta que o Rogério Ceni deve ter traçado após a eliminação precoce na pré-Libertadores. Então, a concentração total. O Bahia é uma equipe muito bem treinada e acredito que o maior desafio do Rogério Ceni está sendo cobrar, né, a atenção
devida dos jogadores ao decorrer da partida. Porque o Bahia ele tem uma certa facilidade de criar o resultado, mas depois também ele acaba se perdendo e é sufocado pelos adversários. Então, nessas últimas 2 partidas, o adversário não tinha tanta qualidade. É por isso que acabou ganhando. Se pega um adversário com mais qualidade... O Inter não tinha qualidade? Não, a dificuldade do Inter e também do Bragantino. Só vou falar uma coisa, eu tenho que ser profissional. Hoje, em março, o time do Bahia é bem melhor que o do Inter. Ah, sim. Só isso. Agora quero falar... Ai, Edu Dracena, você acha que é só alegria? Só topo da tabela, só cadeirão, vida fácil, de Marajá? Não. Eis que o Atlético Paranaense bateu o Cruzeiro bem desfalcado, sem treinador, acertando aí com o Arthur Jorge. E o Furacão agora vai mais motivado para o clássico do final de semana contra o Coxa, que também venceu. E em contrapartida, o Cruzeiro é o novo lanterna. Fica com ela, Edu. Vamos lá, vamos reagir, cabuloso. O Cruzeiro não tinha mais o técnico Tite demitido após o início ruim no Brasileirão. Também não tinha 5 titulares. O Atlético Paranaense não tinha nada a ver com isso. Antes do relógio marcar o primeiro minuto, 1-0 para o time da casa. Aos 7 minutos, Viveiros foi derrubado por Matheus Henrique na área. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não quis nem saber do VAR e anotou a penalidade no campo. Os mais de 20 mil torcedores presentes na arena pediram para Viveiros bater. Então Viveiros voltou a bater e voltou a marcar. Na segunda etapa, o técnico interino Wesley Carvalho colocou o Wanderson no lugar de Japa. E o Cruzeiro finalmente chegou ao gol. Villarreal recebeu de Kaique Bruno na área e bateu na saída do goleiro para descontar. Mas o serviço já estava feito. Vitória do Furacão por 2-1 na Arena da Baixada. Sem dúvida nenhuma, pra gente é um pouco mais sofrido, porque todo jogo a gente toma gol. Mas não é culpa só nossa. Acho que somos um elenco, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo, como faz gol, faz todo mundo, quando toma, toma todo mundo. Eu acho que a gente precisa um pouquinho se organizar de uma forma melhor dentro de campo, porque o primeiro passo é evitar tomar gol. Bueno, comenzamos el partido muy bien, golpeamos rápidamente al rival. Yo creo que un poco nos subestimaron con tardar un poco el arranque del partido. Bueno, yo creo que fue un poco de bronca de nosotros mismos, que demoren el partido, entonces salimos con más ganas, se notó desde el arranque y eso fue importante. Tite foi embora, mas os problemas do Cruzeiro continuaram. A equipe segue na lanterna do Campeonato Brasileiro 2026 com apenas 3 pontos conquistados nas primeiras 7 partidas do campeonato. E para piorar, a pior defesa disparada, com 16 gols sofridos nos primeiros 7 jogos. Arthur Jorge vai ter muito trabalho. A expectativa é que haja um acerto com o técnico português já nessa quinta-feira. Se ele fechar com o Cruzeiro, vai ter muito trabalho pela frente. É você mesmo, Edu Dracena. Ai, vou até respirar aqui, viu, Renata? Então respira. Porque, vou falar um negócio pra você. O time que ainda não conseguiu vencer no campeonato. É a pior defesa. Tá jogando um futebol muito abaixo e muito aquém do que a gente imaginava. Pelo elenco que tem, o Cruzeiro deveria estar jogando muito mais, independentemente do treinador ou não. Então a gente vê que realmente está no fundo do poço, ali não tem mais nada. Como o Inter estava, agora é o Cruzeiro. Agora o Cruzeiro tem que reagir. Tomara agora que a chegada do Arthur Jorge ele consiga colocar o trem nos trilhos novamente, até porque a cobrança é muito grande. Um time que investiu milhões e fez uma bela campanha ano passado, não pode estar vivendo um momento como esse. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Que é só chutar também. Esse time o Gigante Cássio está agora machucado. Coloca um goleiro, é só chutar aí. Não tem um goleiro para colocar lá no Cruzeiro, velho? A gente vê também que o planejamento do Pedrinho está sendo mal feito, né? O problema não é treinador, então o torcedor pediu a saída do Tite. Mas será que não era o treinador? Porque o Léo Jardim funcionava e o Tite não funcionou, você vê apesar do nome, do currículo, da história que ele tem. Exato. As equipes que você vê que troca treinador, geralmente já no primeiro impacto já tem Mas ainda não chegou, uma mudança. Cecília. Não chegou. Mesmo se o problema fosse treinador, a reação do Cruzeiro deveria ter sido outra. Com Wesley Carvalho, no caso. Exatamente. Então, com 10 minutos tomar gols aí... Não, 2-0, 10 minutos já estava 2-0 pro Atlético. Então, o problema não era treinador, o problema é a questão dentro do campo. Agora, com a chegada do Arthur Jorge aí nessa data FIFA, tomara que tenha tempo e treine esse time aí, porque esse time precisa evoluir muito, Renata.
Não tá fácil pra ninguém. Ninguém. Quem participou da festa foi o Vasco da Gama. Deixou pro final. O Fluminense abre 2-0. O jogo termina 3-2 pro Vascão. Renato Gaúcho, vou dar a mão à palmatória, hein? Chegou chegando. O Vasco só complica a vida do Subeldia. Valeu, parabéns. Você sabe que um jogo de futebol sempre leva mais que 90 minutos. E se não fossem esses minutos a mais, seria difícil explicar essa festa da torcida vascaína. Mas não são só os minutos finais que importam. Os primeiros são tão fundamentais quanto. Tem gente que não espera nem os primeiros 60 segundos para abrir o placar. Foi só o Gumora, da bobeira, que Lúcio Acosta achou Canóbio e rede. 1-0 Fluminense. O Vasco ficava com a bola no pé, mas não finalizava. Já o Flu, nas oportunidades que tinha, empilhava perigo. Em um desses lances, Léo Jardim deu rebote e Savarino colocou a bola na cabeça de Lúcio Acosta. Seria o segundo do tricolor, mas o venezuelano estava impedido. No primeiro tempo, chute do Vasco, só esse do cuiabano. Mesmo assim, a resposta de Hércules ainda foi melhor. Na volta do intervalo, o volante ajustou o pé e acertou o ângulo para ampliar. 2-0 Fluminense, golaço. No intervalo, Renato costuma ouvir os atletas. Ele é um cara calmo, tenta transmitir o que ele sabe e também dá espaço para nós termos palavra e falarmos uns com os outros, saber o que é que está a acontecer para tentar melhorar. Na sobra do escanteio, o goleiro não chegou. Nuno Moreira descontou para o Vasco, 2-1. A partir dali, pressão total do Vasco. Até que aos 42, Cuiabano achou Spinelli. O argentino meteu a cabeça na bola para empatar 2-2. O Vasco ainda tinha fôlego, até que ao apagar das luzes... a rede voltou a balançar. Thiago Mendes de cabeça, virada, 3-2 Vasco. Desde a chegada de Renato Gaúcho, os jogos do Vasco têm sido assim, com emoção até os últimos minutos. E com um detalhe importante, segue invicto, 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Portaluppi pegou o Cruz Maltino na última posição. E agora já é o 10º colocado. Não estou falando mal de ninguém, não, pelo contrário, mas dos 4 jogos o Vasco ganhou 1. Então, se a gente tivesse ganho pelo menos mais 2 pontos daqueles 12 que nós ganhamos, que o Vasco ganhou só 1, hoje a gente estava lá entre os 5, 6 primeiros colocados. Do outro lado, a pedra no sapato voltou a incomodar. Desde a chegada de Zubeldia, o Fluminense tem 20 jogos no Maracanã, 15 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Todas as 3 contra o Vasco. E apesar de ir 2-0 merecidamente, depois terminam ganhando 3-2 merecidamente. O Flu chegou a dividir a liderança do campeonato. Terminou a noite na 4ª posição, mesmo tempo que o Vasco precisou para confirmar a música da arquibancada. É o time da virada. Oi, Renata. Renato, eu quero te dar uma boa notícia. Primeiro, parabéns, porque foi um jogaço, um clássico em alta voltagem e o Vasco levou a melhor. Final de semana é Vasco e Grêmio e eu sou Vasco. Só isso, então. Não precisa me provocar, parabéns. valeu? Beleza. Agora, Cicinho, o Vasco pode sim se apoiar muito nessa vitória, porque já vinha de bons resultados, empatando com o Cruzeiro com 1 a menos, poderia ter sido vitorioso, não é? Num jogo em que o emocional pesou bastante, ganhou do Palmeiras. Começou demais o Renato Gaúcho lá. O homem tem estrela, né? Tem. O homem tem estrela, sabe lidar com os jogadores. Nós falávamos aqui ontem, né? A respeito da curiosidade como o Renato, porque não trabalhamos com ele, você trabalhou com ele também não, né?
Então, a curiosidade, o que ele falou para esses jogadores, né? Porque era um Vasco totalmente desacreditado, desorganizado e é um Vasco que, mesmo perdendo, não desiste. Então, assim, conta com o apoio do torcedor, jogou contra essa grande equipe do Fluminense que com 2-0 deveria ter administrado melhor o resultado, não soube fazer isso. E o Vasco, nesse ímpeto de confiança, de trabalho que vem sendo feito pelo Renato Gaúcho, conseguiu essa grande vitória numa virada, assim, de tirar o chapéu mesmo, porque num clássico, você fazer 3 gols, né? O normal é você estar perdendo de 2-0, é você fechar a casinha para não tomar mais, até porque o Fluminense é uma equipe que fica muito com a bola. Mas o Vasco não, ele se joga para cima com responsabilidade e conseguiu merecidamente a vitória. Parabéns ao Renato aí. Olha, os últimos 2 meses e alguma coisa me trouxeram uma pequena lição. Quando você tem fome, você valoriza mais a comida. Quando você está doente e não tem o remédio, você valoriza mais a saúde. E quando você disputa o Brasileirão e não tem nenhuma vitória, quando os gols são escassos, raros, você começa a pensar diferente. E ontem na Vila Belmiro, no estádio que é mágico, que é tradicional, que tem tudo a ver com o futebol, o Inter me deu uma alegria inesperada, depois de sofrimento, ansiedade, sufoco. 2-1, Carboneiro, reserva, não é? Esperando ali para entrar no jogo, definiu a história. E o Neymar estava no outro lado, o Gabigol também, o Brasão também. E quem não está mais no outro lado é o Vojvoda, que com a derrota foi demitido. O Inter é o clube do povo. Santos e Internacional. Vojvoda e Pesolano pressionados. O técnico colorado veio com 7 mudanças, muitos considerados titulares no banco. A mudança foi pensando nisso, no que falamos. Necesitamos estar bem fisicamente, al 100%, temos muitos jogos seguidos e saber o que nós estamos jogando, em lugar da tabela que estamos. O treinador santista apostou no trio Rony, Neymar e Gabigol, mas foi o Internacional que dominou as ações no primeiro tempo. O goleiro Gabriel Brazão era constantemente acionado, ou via a bola passar com perigo no seu gol, e não foi apenas uma vez. Na única bola que o Santos acertou o gol do Inter, Gabigol estava impedido. Neymar e Gabigol, eles tentaram algo diferente, sem sucesso. E o Inter seguia a busca por abrir o placar. No segundo tempo, Moisés no lugar de Rony, mas na primeira subida o Colorado descolou um escanteio. Na cobrança de Bruno Henrique, o zagueiro Zé Ivaldo marcou contra aos 53 segundos. Internacional 1-0. Moisés invadiu a área em boa jogada individual e foi derrubado por Vitinho. Pênalti. Neymar, na segunda após a não convocação para a seleção, bateu um pênalti na Kings League. Na Vila, ele repetiu a dose. Foi pra bola e marcou um gol com batida semelhante. 1-1. Direito bateu no alvo! Na comemoração, o desabafo no microfone da Band News FM. O Inter chegou a marcar mais um gol com o Borré, mas o colombiano estava impedido. Aguirre arriscou de longe e Brazão mandou mais uma vez para escanteio. Vitinho, na busca por se redimir do pênalti cometido. Aos 40 minutos, Carboneiro entrou no lugar de Borré. E aos 49, após Brazão defender o cabeceio de Vitinho, na sobra, o camisa 7 marcou o gol da primeira vitória do Inter no Brasileirão. Final 2-1. Os jogadores, diretiva, staff, mereciam. Mas vocês sabem que futebol não é merecimento, é que ganhar, é que fazer os gols. Na sala de imprensa, o esperado em um inesperado. O anúncio da demissão de Vojvoda feito pelo gerente de comunicação do Santos. O presidente Marcelo Teixeira está em viagem, amanhã tem uma reunião na Comebol. O nosso executivo de futebol, o Alexandre Matos, está suspenso, então não pode participar daqui hoje com a gente. Então a gente está aqui para anunciar que o técnico Juan Pablo Vojvoda não faz mais parte
dos quadros do Santos Futebol Clube. Em nota, o clube agradeceu os serviços prestados pelo argentino. Juan Pablo Vojvoda deixa o comando do Santos após 7 meses. E mesmo tendo livrado o time do rebaixamento ano passado, em 2026, foram apenas 4 vitórias em 16 jogos. Ao todo, em 33 partidas, 10 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Desempenho de 43,4%. Aqui está Que isso? a representação da zona de rebaixamento. Cada posição na tabela é considerada como um tijolo a mais que você coloca na sua construção. É um alicerce que mantém a sua base. Nem sempre você constrói com velocidade, com rapidez, mas você precisa colocar o cimento, pavimentar, preparar tudo para o que vem depois. Tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. O Inter, devagar, gradativamente, com muita paciência, Mostra na tabela pra gente preservando os seus fundamentos em campo. Ali, Bibi, dali, ó. Chegou a 17º. Tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Se o mundo fosse legal no futebol, pra mim, seria 2-1 para o Inter. 2-1 para o Inter. 2-1 para o Inter. O que aconteceu? Não. Vai assistir! Eu jamais jogo a toalha. Eu, na hora ruim, na hora do problema e da dificuldade, eu geralmente me levanto. Ninguém avisa que tá no rebaixamento. Ninguém, para, hein? Para aí, Eu sou uma pessoa que eu não nasci pra tristeza, pro baixo astral, pra derrota. Eu gosto de ser feliz. E é o seguinte, aproveitem, porque nem sempre o futebol deixa a gente tão feliz, tão animado, tão exultante. O futebol normalmente maltrata, ou ele oferece algo aqui, daqui a pouco ele retira. Então, foi inesperado, sim, o resultado, mas o time jogou com garra, com vontade, com determinação. E quando poderia ter se acomodado no empate, que já era um bom resultado pela circunstância, jogando fora, na Vila, Neymar, o Inter sacramenta o resultado. Edu, eu sei que você tá triste, o Cuca chega, sai o Vojvoda, mas o Inter fez por merecer também. Fez, Renata. O Santos não jogou bem dentro de casa, o Santos realmente está deixando muito a desejar. Não sei se de repente é a escalação do treinador ou os jogadores que estão entrando em campo não sabem o que faz dentro do campo. Então a gente vê um Santos catado. Infelizmente é isso, é um catado. Uma hora joga com um jogador no final de semana, na quarta-feira joga com outro jogador, com outro esquema. Então isso acaba confundindo a cabeça também dos jogadores também. Então é por isso que acabou com que o Santos demitindo o Vojvoda, que na minha visão foi uma falta de respeito com o treinador, Renato. Se o presidente não está, se o executivo não está, pô, espera até amanhã, até hoje. Aí de manhã você reúne para dar uma entrevista. Agora, mandar um assessor de imprensa para falar que o Vojvoda não faz mais parte da comissão técnica, para mim é lamentável, é muito triste. E cadê os assessores do presidente aí que tá? Porque na hora que contrata um Neymar, um Gabigol, tá todo mundo quer aparecer. E por que não aparece agora? Quando o Santos está lá na dificuldade para mandar o treinador embora. Cadê vocês? Só quer aparecer na hora boa? Então, acho que o reflexo do que acontece fora de campo está acontecendo dentro de campo, Renato. Não tem o que falar. Agora, tomara que o Cuca consiga, com a sua experiência, expertise, colocar esse time para jogar, porque, na minha visão, o Santos tem um bom elenco. O Santos não era para estar passando por essa dificuldade. Porque tem jogadores que podem estar dando mais para a equipe do Santos. E tomara que ele consiga, porque ele é um bom treinador, um cara experiente, já conhece o Santos. Porque não é fácil trabalhar no Santos Futebol Clube. Não é fácil. Quantos treinadores já passaram? Quantos diretores já passaram? Quantos jogadores já passaram e não deram certo do Santos, mas em outro time dá certo? Então acho que tem que rever muitas coisas aí no Santos Futebol Clube.
E ontem a expectativa era no Neymar, que não foi convocado, o Cicinho, mas que estava em campo. E a gente imaginava que ele daria uma resposta até para o Ancelotti, para a seleção brasileira. Mas fez um jogo bem discreto, o Neymar, essa é a minha opinião. Até apareceu para bater o pênalti. E um pênalti que eu falei para vocês, eu fiquei em dúvida se foi fora ou dentro da área. Até parece ali por uma imagem que foi dentro da área, mas eu tenho essa dúvida. Não vi uma imagem conclusiva ainda. E de qualquer maneira ele foi lá, bateu o pênalti, depois pediu para sair no finalzinho, o Cicinho. E ponto. Perdeu o jogo, o Inter ganhou. O Inter ganhou e com méritos, né? O Inter foi merecedor pelo que criou durante a partida. Parece que a gente está vendo um Santos que quer levar o Neymar para a seleção e o Santos que precisa fugir da zona de rebaixamento. Então o Santos também precisa se decidir. Porque, vamos lá, o Neymar vai para a seleção no meio do ano, recebe a convocação e depois vai embora. E aí, o Santos, como que fica? Então, assim, é pouco. O Santos não cria. O Santos, você vê nos semblantes dos jogadores a tristeza. O Zé Ivaldo, ele erra, depois fica batido. Zé Ivaldo, errar faz parte do futebol, meu irmão. Cabeça, levantar a cabeça e ir pra cima. É grande jogador. E ele tem continuar que assumir. no campo é o treinador, Exatamente, né? assumir a responsabilidade. Você vê a desorganização no Santos fora de campo. O que muda mandar o treinador ontem à noite e hoje pela manhã? É a credibilidade que se perde, exatamente. E um assessor isso. que eu vi no Corinthians, esse assessor que tava falando ontem lá, eu vi ele do Corinthians, achei que ele tava falando até do Corinthians, quando eu vi. Ele é gente boa, é o Wagner Villarão. A verdade... Não, tudo bem que é gente boa, mas ele era do Corinthians, é isso que eu tô dizendo. Mas sobrou a missão, o cara é um contratado, ele tem que fazer a missão que é dada. Não. A culpa não é dele. Nesse caso, não. Nesse caso tem que ser o diretor, porque é o que o Edu falou. Na hora que apresenta o jogador, vai todo mundo lá. Mas o Matos está suspenso, ele não poderia ser. Não, tem que esperar. Não é assim, não. Mas e o Marcelo Teixeira? O Santos tá uma bagunça. Tava onde, presidente? Ele tá suspenso. Não. Pô, ele tava na Comembol em viagem. Pô, não vai. Olha a fase do Santos. Marcelo Matos tá suspenso. O Alexandre não estava, ok. O Alexandre não estava lá ontem, mas a questão ele tá cobrando o presidente, Marcelo. É o futebol do Santos. O futebol do Santos é muito limitado. Não dá pra ficar... O próprio Neymar, na entrevista... até pra mandar embora, os caras estão desorganizados, Cicinho. Na entrevista, é isso que nós estamos falando aqui, Cicinho. Você tá passando pano aí no que aí? Não é passando pano. Toda hora você fala não. E o Santos tá uma draga. Você fala não. Não, o Santos tá uma draga. Quer dizer que esse cara que foi aí, que era assessor do Corinthians, se ele não pudesse estar aí, quem que ia fazer isso aí? O próprio Neymar na entrevista... Era o Neymar que ia falar? O Santos tá uma draga, mas estava na frente e está na frente do Inter. E o Inter que jogou sem Mercado, sem Bernabé, sem Ronaldo como titular, sem Paulinho que estava suspenso, sem Alan Patrick, o principal jogador. Quando eu vi a escalação, eu pensei, Jesus, não vou falar o que eu pensei porque não posso. Mas pensei. Pô, não é possível. E deu certo. Às vezes o inesperado também tem lugar. Agora o Santos, com o Cuca, vai começar uma nova fase. E eu concordo com o Cicinho, precisa melhorar muito. Precisa realmente acordar para a vida. E quem está lá de novo em Santos e vai trazer pra gente as informações sobre o Peixe é a nossa Tati Tavares. Seu palpite ainda bem que deu totalmente errado, né, Tati? E agora... Cuca vai ter a missão de melhorar o Santos, de animar o Neymar e movimentar as coisas por aí. Sai Vojvoda, chega Cuca. Tati, bom dia. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a Cuca. Oi, Renata, muito bom dia pra você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Meu palpite de quase todo mundo deu errado, então o Internacional venceu aí o Santos. O Vojvoda foi demitido pela madrugada, como a gente acabou de assistir na matéria, e Cuca é o novo treinador. Ele que chega para a quarta passagem dele aqui no Peixe, né? Comandou o time em 2008, em 2018 e também em 2020. No período da pandemia, foi nesse período também, justamente com o Cuca, que o torcedor santista teve aí um momento de glória, né? Chegou numa final de Libertadores, acabou sendo vice-campeão para o Palmeiras, logo depois o trabalho foi encerrado, mas o Cuca então chega em 2026, agora aqui no Santos, com o auxiliar Cuquinha, também com o preparador físico Omar Feitosa. Ele tem contrato até o fim do ano e estreia contra o Cruzeiro domingo no Mineirão. Você deve estar se perguntando, Cuca
Cuca já tá por aí? Olha, a programação do Santos é a seguinte, treino às 3 horas da tarde, mas ao que tudo indica, ele ainda não vai comandar essa atividade com os jogadores, não vai ter esse primeiro contato hoje, só deve comandar o treino na sexta-feira. Essa é a informação que a gente recebeu. César Sampaio é quem deve comandar o treino de hoje por aqui. A escolha pelo Cuca, né, como estava dizendo aí, vocês estavam nesse debate falando sobre essa escolha, é muito pela gestão de pessoas, ele tem um bom trabalho, um bom trato com os jogadores e a ideia da diretoria é blindar esses atletas e ter o Cuca como uma espécie de paizão, né? Por isso que escolheram por esse treinador que não precisa de tempo de adaptação, porque conhece muito bem o Santos e principalmente o presidente Marcelo Teixeira. Agora, sobre a repercussão negativa, o Santos sabe que pode sim ter uma repercussão negativa por conta dos últimos acontecimentos, né? O ato sexual lá em 1980, mas acredita que, como ele já trabalhou pelo Atlético Paranaense e também no Atlético Mineiro, isso vai ficar para trás. O Cuca não está por aqui, mas já falou nas redes sociais e deu um recadinho para a torcida. Vamos ouvir. Olá, pessoal. Como vocês já sabem, a gente está de volta, né, ao trabalho aí no Santos Futebol Clube. Eu vou muito animado, muito esperançoso e também consciente da responsabilidade que a gente tem nesse momento difícil que o clube vive, mas confiante em fazer um bom trabalho, em resgatar de cada jogador o máximo, a essência de cada um em benefício do clube, né? Pedir ajuda do torcedor, que é fundamental, e que a gente possa ter um bom ano aí na Copa do Brasil, na Sul-Americana e principalmente no Campeonato Brasileiro. Um abração, fique com Deus. Ronaldão, você decreta agora, vai dar certo essa contratação? Agora... Cuca é o nome certo para o Santos melhorar na tabela? Com certeza, para trabalhar com o Rony, para trabalhar com o Gabigol, para trabalhar também com esse menino, Neymar. Como é que é o nome dele? Neymar. Esse menino Neymar, para trabalhar com ele, avisar o Brasão que tem que segurar a bola do jogo, ou tirar ele de dentro da área. Aos 50 minutos você não rebate a bola para dentro da área. Você não pode soltar a bola para dentro da área. De jeito nenhum! Brasão! Segura a bola 2 tempos, pronto, acabou! Ou se não, joga ela pro lado, filho. Ele vai ensinar você aí. E espero que volte o treinador de goleiro lá também. O Arzur. Porque se o Arzur tá aí hoje, ele tava aqui na sua orelha, ó. Pra você sair do gol. Porque a primeira bola era pra você sair do gol. 50 minutos, o goleiro dentro do gol toma gol. Então é isso. Vai mudar o Santos de patamar. Agora vamos falar que o Santos tem treinador. É isso. O Vojvoda, ó, bom demais. No Fortaleza foi meio demais. Mas no Santos, desde o começo, escalações equivocadas, mexendo no time mal. Depois o time ia bem, se mexia de novo. E o Zé Ivaldo precisa. Zé Ivaldo, cabeceando, né, filho, pra frente, né? Não pode no gol, né? Só a dica, só. Rapidinho, a alegria da loira. É porque esse cabeceou pra dentro do gol. Só o Santos pra dar essa alegria. Eu só fico ouvindo. Às vezes é melhor ouvir do que falar, não é mesmo? O primeiro gol do Inter no campeonato foi contra. Não foi o primeiro gol do Inter no campeonato, não. Mas tá difícil, tá bem raro. Quando o assunto é gol, o pessoal fica meio com medo lá no Inter. Borré. O que é isso? Fazer gol. Agora, quem sabe, contra a Chape no final de semana, eles estejam mais calmos, né? Ei. Mas é em casa. É em casa. A torcida tem que abraçar, né? A torcida sempre abraça. A torcida colorada é um espetáculo, é um orgulho na minha vida. A gente na sabe, boa, na média e na má. Não corneta nada, A gente sabe. Enquanto o Cicinho girava aqui na cadeira, o Palmeiras virava líder do Brasileirão. Quem diria? Depois de rodadas no Cadeirão, Cicinho, Marco Aurélio Cunha e João Pedro Sgarbi devolveram a primeira colocação para Edu Dracena. E o Palmeiras bateu o Botafogo por 2-1. Primeiro gol do John Arias, que jogou bem. Eu avisei, volta pro seu lugar, eu avisei. Noite de reencontros no Allianz Parque. Pela primeira vez, Marlon Freitas encarou o Botafogo e deu confusão. Primeira vez, Danilo voltou à casa alviverde e se sentiu bem à vontade. Mas a primeira chance do jogo foi do Botafogo. Montoro cruzou na medida para o Matheus Martins, que bateu para fora, raspando a trave. E aí o Palmeiras mostrou como é que faz. Flaco tocou para trás e encontrou Andréas livre para mandar para o fundo da rede. Só que no meio do caminho teve desvio e o gol foi creditado pro Alan, de canela. E
E sempre que o espaço aparecia, o Palmeiras arriscava. E se o Botafogo mal dava trabalho pro Carlos Miguel, Medina botou o juizão pra trabalhar. Arias ia partir sozinho pro gol, mas ele deu esse carrinho no colombiano e foi expulso. Mas dava até pro Palmeiras fazer o segundo antes do intervalo. Só que Maurício desperdiçou esse passe açucarado do Flaco Lopes. O Botafogo levou perigo, dessa vez com Montoro em cobrança de falta. E o Palmeiras respondeu com bola na rede. Andréas recuperou, Arias partiu pra cima, chamou a responsabilidade e pôs fim à seca de gols. Zagas para fazer com a camisa do Verdão, porque muitos ele irá fazer com essa camisa verde. Eu tinha várias opções de passe, mas me vi aí na grande área, então eu acho que tomei uma boa decisão e graças a Deus consegui o gol. Estou muito contente, a partir do momento que a Presidente o contratou, eu fiquei muito mais sossegado e comecei a dormir um bocadinho melhor ainda. Danilo tabelou com o Matheus Martins, invadiu a área, ficou no perde e ganha com a zaga e mandou no cantinho. Gol do artilheiro do Brasileirão, mas nada de comemoração, em respeito ao ex-clube. No contra-ataque, Maurício saiu sozinho na cara do gol e mandou pra fora. Do outro lado, Arthur botou Carlos Miguel pra trabalhar. Larsson ainda teve a chance de fechar a conta, mas o ataque alviverde realmente não estava numa noite muito afiada. Podia ter sido mais fácil, mas os 3 pontos estão na conta do Palmeiras, que agora é o novo líder do Brasileirão. Já o Botafogo chega ao 3º jogo seguido sem vencer e continua na zona de rebaixamento. As coisas não aconteceram como queríamos, ainda não conseguimos os resultados, mas estamos caminhando. Quando encontrarmos um bom resultado, um bom funcionamento e conseguirmos uma vitória, as coisas vão melhorar. Quem fica em primeiro agora não conta, o que vai contar é lá em dezembro. E no final de semana tem um confronto direto. Da última vez que o Palmeiras foi no Morumbi teve uma grande vitória, mas um jogo que ficou marcado por outras questões. Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Este homem é impressionante. Quando as pessoas acham que ele está numa fase média, não está tão bem, ele reformulou o Palmeiras, ganhou o Campeonato Paulista, já está ali brigando, é líder hoje, mas se não for líder, segundo, terceiro, vai brigar por essa competição até o final. O Palmeiras hoje é um time que está vendo o John Arias crescer de produção, não é um jogador importante. Tem essa dupla, Marlon Freitas estava com a cabeça quente, brigou com os ex-companheiros de Botafogo no final. E o Andréas Pereira, o Alan, é um time realmente que não jogou tão bem, Edu, mas conseguiu um resultado importante, 2-1, e retoma a primeira colocação. Renata, você falou tudo, assim, né? O Palmeiras não jogou bem, foi eficiente. No começo do jogo já a gente via que o Palmeiras ia ter dificuldade, o Botafogo começou melhor, mas depois, com a bela jogada ali, numa transição rápida, o Palmeiras vai e faz o gol com o Andréas Pereira. Uns falam que é do Alan, outros falam que é do Andréas Pereira, mas eu acho que do Alan. Mas qual que é a súmula é o Alan, mas o Alan, eu acho que quem merecia era o Andréas Pereira. O Andréas Pereira. É por conta da questão da regra, desviou no atacante, mesmo se for sem querer e for o atacante. O importante é que ele comemorou lá, Cicinho, e aí o que acontece? Gol é gol, até contra é gol. Só que aí o Botafogo fica com um a menos e o Palmeiras volta no segundo tempo com aquele ímpeto, faz o segundo gol e depois para de jogar. Achou que ia ganhar a qualquer hora. Então perdeu muitos gols também. Eu acho que o Palmeiras também tem que rever uma situação como essa. E aí depois você toma um gol do Botafogo como tomou. Tinha 6 jogadores do Palmeiras contra 2 do Botafogo, e aí você acaba tomando um gol bobo, como foi, porque o Palmeiras não dá essa bobeira na frente da defesa. O Palmeiras sempre marcou forte ali, né, e bloqueando ali o seu goleiro. Infelizmente, ontem não conseguiu, e aí no finalzinho fica com aquela coisa de perde e ganha com a bola, e isso acabou dificultando bastante a equipe do Palmeiras. Aí no final, é claro que o mais importante é a vitória, é os 3 pontos e a retomada da liderança, como eu falei pro Cicinho mais uma vez. Entendeu, Cicinho? É igual um elefante em cima da árvore. Você não sabe... Elefante. E quando você não sabe por que tá lá, mas uma hora
uma hora vai cair, Cicinho. E sábado, espero que a gente vai fazer a festa lá no Morumbi. Até sábado o elefante emagreceu. O Palmeiras vai bem motivado e líder para esse clássico. E o São Paulo querendo retomar essa liderança, vencer esse clássico que nos últimos tempos tem dado muita polêmica. Cicinho, o Palmeiras não fez um jogo brilhante, mas o Botafogo também passa por um momento bem ruim. Eu até pensei que o Martim Anselmi pudesse cair, era um treinador que pelo menos está pressionado. E, de repente, ainda não temos notícias se o Botafogo vai fazer uma mudança ou não. Agora, o Palmeiras, sim, esse está muito forte no campeonato. Mas o Palmeiras, mesmo não jogando bem, ele é eficiente e vai continuar assim até o final do ano e nas competições que disputar, porque o Abel, ele sabe extrair isso dos jogadores, né? É um time que tem tomado até gols além daquilo que nós imaginávamos, porque é uma equipe muito forte defensivamente, mas fez o suficiente exatamente para ganhar do Botafogo. Não precisava ter sofrido como sofreu, né, nesse finalzinho, mas é a equipe melhor colocada na competição e vai mas se já tá manter chorando aí. Já, calma, Cicinho, o jogo é só sábado, você tá lamentando já, porque já sabe a desculpa, né? Pegou o melhor time. Onde é choro isso? Só tô falando que o Palmeiras realmente não jogou bem e com a eficiência que tem dos seus atacantes e vamos lá também, né? Goleirão do Botafogo, pela misericórdia, hein? Será que não tem como jogar com 9 na linha e 2 no gol não, Ronaldo? Porque o Botafogo tá sofrendo com o goleiro, hein? Que fase? Se espirrar ali é gol. Não, tem um para-raio. Você tá desvalorizando os atacantes do Palmeiras. Não tô desvalorizando. E essa expulsão aí? Já que é pra fazer... A polêmica tá aí, ó. Não foi pra expulsão? Dá uma olhada. Achei até que foi uma falta forte. Mas já tinha sobra chegando aí, ó. É o último homem, Ronaldo. Não, é a sobra chegando. Porque o cara não tava disparando pro gol ali. Olha aí. E sempre que o Palmeiras sempre tem ajuda de uma arbitragem. Ia fazer o gol fácil. A falta, eu tô falando que foi uma chegada. Não, essa que é a questão. Vermelho aí, ó. Que isso? Geralmente você expulsa quando o jogador tem lance claro. Olha lá, o zagueiro já ia chegar em cima. A sobra. Cara, ele ia tocar a bola pro meio aqui, ó. Não é a sobra chegando. Pro Palmeiras tudo o Palmeiras tudo você já tá chorando já pra sábado. Não tô chorando pra sábado. Já tá chorando pra sábado. Sempre uma ajudinha. Bastou a presidenta do Palmeiras colar no presidente da CBF, que a força tá sempre chegando aí, ó. Palmeiras, sempre ajuda. Foi campeão paulista, ajuda do arbitragem. Não ajuda o Palmeiras, não ajudou o Palmeiras. É engraçado, né, que o Rafael Klein foi um árbitro da final do Campeonato Gaúcho. Aquele que deu o pênalti, depois retirou o pênalti. Foi ele? Tá explicado. O Palmeiras ele não retira a expulsão. Depois deu um pênalti lá no final pra, compensar, né? Mas enfim, vamos falar do presente, do que tá acontecendo hoje, né? Depois de ontem, hoje eu tô muito tristinho. Você ligou pra você. Olha, o Galo vinha bem mal no campeonato, sendo criticado, treinador novo, ainda tentando ajustar as coisas. Mas eis que o Atlético vence o ex-líder São Paulo 1-0. E é isso, Cicinho. Aceita, Cicinho. Só o que eu posso fazer. Na Arena MRV, Alvinegro e Tricolor só conseguiram levar perigo com a bola parada. Hulk, na falta frontal, obrigou Rafael a fazer uma grande defesa. O São Paulo devolveu quase na mesma moeda. Caleri parou no Everson. A verdade é que a primeira etapa foi bem mais ou menos. Então, bora para um segundo tempo cheio de reviravoltas. Era o Tricolor quem chegava mais ao ataque. Mas não é sobre quem chega mais. Futebol é bola na casinha. Ivan Roman estava lá, no segundo pau, para colocar o Galo na frente. Fue la verdad un buen pase de Franco, fue casi la mitad del gol. O cruzamento de Bernard también fue muy bueno, pero muy contento por el gol y por el triunfo. Minutos depois, susto. Lucas Moura, que tinha acabado de entrar, caiu nesta dividida e bateu as costas. Foi do estádio pro hospital. Bola rolando e o São Paulo no ataque. Foram 13 finalizações do Tricolor e nenhuma balançou a rede. Placar final, 1-0. É difícil digerir resultados como esse quando se atua bem, né? Mas o que eu valorizei nos atletas foi justamente a planificação do jogo que foi bem executado. Oferecemos
poucas alternativas para o adversário que no primeiro tempo chegou, né, de bola parada, assim como no seu gol, no rebote. E aqui na Arena MRV, o São Paulo conheceu a sua primeira derrota do Brasileirão e acabou sendo ultrapassado pelo Palmeiras. Já o Atlético segue invicto em casa neste ano, com 3 vitórias e 6 empates. Essa é a minha primeira semana de clube, né? Eu tô ainda avaliando muita coisa, né? Eu ainda tô implementando o que eu gosto, né? A proposta e a gestão da forma como eu gosto. Não foram e não está sendo dias fáceis para a gente, de cobrança interna entre a gente, cobrança do lado de fora. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco dessa forma, da nossa casa a gente tem que se impor e jogar como tem. Vem, Garbinha, vem, meu filho, vem no colo do papai, papai te ama. Que isso? Tá na internet, é verdade. É ia. Tá na internet, é verdade. Rapaz, ó, eu vou processar, hein? O debate está sendo... Olha! Ai, daqui a pouquinho vocês conversam, tá bom? Seguinte, já debate. Antes, você aí já sabe que na Novibet o que não falta é opção para se divertir, né? E quando eu falo opção, são muitas mesmo. São centenas de joguinhos online para você escolher, explorar e encontrar aquele que é a sua cara. Tem jogo rápido, tem jogo mais estratégico, tem aqueles cheios de bônus, de efeitos, de emoção, que vai te fazer vibrar a cada giro. É entretenimento para todo tipo de jogador. Tudo dentro da plataforma da Novibet, de um jeito fácil, rápido e direto no seu celular, sem esquecer de toda a segurança. E, para deixar tudo ainda melhor, tem promoção rolando. Funciona assim: você joga pelo menos 100 nos slots participantes e ganha 20 giros grátis. É isso mesmo, jogou, ganhou giros para continuar se divertindo. E claro, com todos os diferenciais da Novibet, plataforma leve, intuitiva, vários jogos disponíveis e tudo funcionando sem complicação. Então, se você quer conhecer os joguinhos que estão bombando e ainda aproveitar essa oportunidade, é só fazer o seguinte: aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e descubra todos os detalhes agora mesmo. Diversão, variedade e muito jogo te esperando na Novibet. E lembre-se, jogue com responsabilidade. Aposta não é investimento e é só para maiores de 18 anos. Futebol é liberado para todas as idades, o sofrimento, a alegria. Tem dia que você tá bem, tem dia que não tá. Tem hora que você nem imagina o quanto é bom fazer 3 pontos numa tacada só. Ontem vocês deram uma aula aqui de matemática. Sim. E que legal que o Inter absorveu os ensinamentos, não é? Que jogou com paciência, sem brilhantismo, mas sério. Fazendo um esquema bem bacana, não é? Liberando o Vitinho, segurando o Bruno Gomes, poupando o Bernabé, Mercado, Ronaldo só no segundo tempo, Paulinho suspenso. Alô, Patrick nem jogou. Tava lá no banco, ficou sentadinho, descansando. O 10. O 10 nem precisou do 10. E o Neymar? O Neymar. E o Neymar, hein, que você e o Chico ontem rasgaram. Elogios pra esse jogo. Quebrou a espinha do Rocher. Calma, segura, bebê. Ele bateu assim no mesmo... Foi pênalti? Foi falta fora ou dentro? Já recebi agora uma imagem aí que já... Não, se fosse o irmão que mandou, é fake. Não, não é meu irmão, não. Ah, então. Não. Não, se for o irmão que mandou, é fake. Não. Agora, tava dentro da área. Não, é o seguinte... Eu até pedi pra falar, afasta mais um pouquinho pra deixar a Renata mais tranquila, que eu tô com você, né? Então agora você vai me ajudar. Por favor, chame o nosso trio São Paulino, que perdeu a liderança para Edu Dracena. O Edu avisou aí, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui o doutor. Vai começar a crise. Doutor Marco Aurélio Cunha. Ipi! Ó, nem vai mais. Não? Não vai mais. E Chico Garcia. É o secador esse aí mais danificado da noite. Bem triste. Calma, só uma pergunta rapidinho, tudo bem? O Inter ganhou e segue na zona de rebaixamento, é isso?
Juvena, eu sei que você tá tentando se apegar numa coisa positiva, mas a noite não foi legal, cara. Não foi legal. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é 20º, eu espero que isso nunca aconteça com você, porque é a pior coisa que pode ser. Não há nada pior do que ser o último. Quando você ganha 3 posições. Mas os últimos não serão os primeiros. Olha aqui, ó. Meu Deus. Olha aqui. Olha aqui. Ai, dei uma batida na mesa. Então, pênalti pro Inter, meu Deus. Pênalti pro Inter. Seguinte. Que é aí? Um tostão. Eu tava aqui, ó. Você tomou uma paulistinha? Tomei. Eu tomei, sabe o quê? Uma machadada. O que é isso aí? O que gente... Não, é que eu tava aqui, ó. Assim. O meu... Ó, eu tava assim, desse jeito. Ah, tijolinho. Aí... Isso. Toca o som, negrão. Toca. Hoje é dia da Renata. Toca, negrão. Aí veio mais um. Aí veio outro. E chegamos aqui. É o seguinte, eu estou só olhando, só esperando aquele empurrãozinho. Só aquele empurrão. Mas qual é a ideia desse tijolinho? Fazer uma casa aqui no estúdio? Não, é porque a cada rodada você constrói alguma coisa. O alicerce, eu expliquei já pra vocês. Quando ele é bem sustentado... O alicerce é viga com cimento, aquela viga de quando ferro. o alicerce é bem feito, ele funciona. E a gente só tá crescendo. Só que eu tô crescendo de baixo pra cima. É isso. Chico, você tomou uma paulistinha quando você foi fazer. O Chico... Isso aí Eu não concordo com o que eu Machuca falei. mais não ganhar no Brasileirão do que uma paulistinha. É verdade. É verdade. Eu só queria dizer um negócio. Se a sua vida tá difícil, experimente torcer para o Santos, esse Santos, um dia da sua vida. Se você acha que a sua vida tá ruim, experimente torcer, não pro Santos do Pelé, né? Pra esse Santos. Ô, Chico, como você acha Gente, que eu tô, Chico? desespero torcer pra esse Santos. Você acha como que eu tô, meu irmão? Quem diria, o Lanterna, ou melhor, ex-Lanterna, porque agora é o Cruzeiro, conseguiu tirar o Voivoda do Santos. Jesus. Olha, e o Corinthians anunciou. E vocês empataram e ele continuou. Então, jogaram só contra o Corinthians. Tu joga contra o Corinthians. O Inter Meu vai Deus. acabar campeão brasileiro esse ano. Pode anotar. Quem? O Inter. Juvena. Se já foi Não, mal. calma, calma. Cara, foguete não dá ré. Deixa eu falar uma coisa, cuida do Machado. Daqueles eu avisei. Hoje ninguém quer o Machado. Hoje ninguém quer. Isso aqui é o balde da choradeira. Balde Machado. Você vai ver, sábado. O balde da choradeira deles que vai começar. Que é isso? Não, aí tá demais. Quebrou o Machado. Que isso? Quebrou o Machado. Isso, gente. Vai começar a crise. Começou a crise. Então, se vocês acham que tá ruim, Começou a crise. agora que ele apareceu no telão, vai ficar pior para o trio São Paulino do programa. Everton Guimarães, o Cruzeiro. Obrigada, Cruzeiro. Lanterna. Segue numa situação ruim. Eu também não tô tão bem, mas ganhei a primeira. Deixa eu comemorar. Pô, eu também quero comemorar. Eu também posso. Você merece, você merece. Agora, voltando à delicadeza e à elegância. Everton, algum recado para esse trio? Boa tarde. Buenas muchachas, muy guapa, né? Com essa belíssima indumentária vermelha, em homenagem ao nosso Colorado, que será G6 no Brasileiro. É o que nós desejamos. Deixa eu primeiro mostrar que a última vitória do São Paulo, quando aconteceu a última vitória do São Paulo em terras mineiras, o Esgarbinho era assim. Nossa. A última vez que o São Paulo ganhou um jogo aqui, o Esgarbinho era isso aqui. Isso não tinha bunda, não, Renata. Parecia 2 gominhos de mexerica. Era um negócio era o maluco, Bart Simpson. né? Pior que é verdade. Então, era assim a criança. Tá? Quando o São Paulo ganhou aqui. E aí agora não tem jeito, né? É filhinho do papai mesmo. Quer dedeira? Quer dedeira? Papai dá dedeira, bebe a dedeira. O Atlético tá em crise, chama o São Paulo. Dedeira. Vai, mama dedeira, papai dá dedeira. Quer papazinho? Papai dá bolinho de queijo. Aqui, quer um pedacinho de bolinho? Papai dá, come o bolinho com carinho. Come o bolinho com carinho. Come, tá tão gostoso. Olha que delícia que tá o bolinho do papai. Vai afogar a criança. Afogou a criança no bolinho. Afogou a criança. Era pro nenê.
Tá em crise, chama o São Paulo. Pro nenê. Renata. Ai, papai. Oi, Marco, por favor, manifeste. Sabe o que é legal? Olha Sabe o que é legal, Everton? Olha isso aqui. O que ele fez com a minha cara, ó. Menino porco. Olha o menino porco. Afogou a criança, velho. Que isso? Sabe o que é legal, Renata? Ontem o Everton pegou. Everton, faz favor, divide tela comigo. Chegou, hein? Gostei da autoridade. Chegou, hein? Aí, ontem Everton Guimarães, o senhor pegava essa garrafinha e tremia como ninguém. Verdade. Veja como é o futebol, um dia como tudo muda. O senhor tremia ontem. Hoje tá todo faceiro. Só foi um jogo, 1-0. Calma, que tem muito campeonato pela frente. Marcão, você, Marcão, você já passou dos cinquentinhas, longe. Já faz tempo. Longe. Então você conhece as histórias, né? Você sabe o que é estratagema. Foi o que eu usei com vocês ontem, estratagema. Ai, tô com medo, vou beber minha água aqui, tô com medo. Mas aí, quando o melão rolou, o serviço foi feito. Eu sou pai de vocês há quanto tempo, gente? Eu aqui, ó, a minha esposa... gente, presta atenção. Pera, Marco, você não deixa eu falar, Marco? Você não deixa eu falar, Marco? Ele não tá deixando ninguém. Você não deixa eu falar, Marco? Você chegou aqui todo humilde. Bom almoço a todos. Agora você ficou insuportável, Marco. Você não deixa ninguém falar, Marco. O que tá acontecendo com você, Marco? Esse programa é mais louco, tarde. Tá parecendo Ulisses, Marco. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Agora, com toda a calma do mundo, eu preciso dizer. Quando o melão rolou, aí o Galudo deu o serviço. E outra coisa, tinha um monte de jogador juvenil. O Ivan Romão ontem, melhor zagueiro em campo, autor do gol. Sabe quantos anos ele tem? 12 anos de idade. Ele tem 12 anos. 12. É um infantil. Esteve em campo ontem. O Preciado ontem, sinceramente, gente, sem exagero, eu sou um cara que o equilíbrio é que na verdade, dita o ritmo da minha vida, né? Então, o Preciado ontem parecia o novo Cafu. Nossa, impressionante. Lodi, Roberto Carlos. Ivan Roman, o novo Baresi, com 12 anos. 12 anos. O Hulk parecia um garoto em campo. Um negócio impressionante. E o Barba, que homem, Renata. Que homem é o Barba. Hoje o Barba, indiscutivelmente, é o melhor técnico do continente. Isso eu nem discuto. O Atlético é G6, aliás, G6. Se cuida, Palmeiras, porque o Galudo é título esse ano. Porque o São Paulo é o nosso combustível. Porque eu já estou computando os 3 pontos de ontem, mais os 3 do retorno. Então, é título pro Galudo, é impressionante. Papai tá aqui, não fica triste, viu, Marcão? E cadê o Cisso? Cadê menino Cisso? Ah, menino Cisso, cadê você, Cisso? Por que tá caladinho? Tá caladinho por quê, Cisso? Tá caladinho por quê, Cisso? Eu quero falar com o papai, Cisso! Vem brincar com o papai, Cisso! Vou usar... Tá rindo por quê, Domingo Bozo? Vou usar as palavras do Roger. A planificação não deu certo. O Roger usou planificação. Eu tenho uma pergunta que você não me respondeu na internet. Se você conseguiu acompanhar a coletiva do Machado até o final. Quem é, Cicinho? Ah, tá, com você, Cicinho. O Cicinho, né? Você ligou para o Cicinho. Você conseguiu acompanhar a coletiva até o final? Tentei assistir 8. E aí não consegui. O São Paulo bem abaixo. O São Paulo realmente é freguês do Atlético Mineiro. Que isso, Cicinho? Não, eu falava aqui. Eu falava aqui antes. O cara que não deixou. Tinha que ter atenção com o Atlético Mineiro, porque as pernas dos jogadores do São Paulo contra o Atlético Mineiro parece que amarra. O Everton tá falando aí do Preciado aí. Seu novo Cafu, você deve estar de brincadeira. Eu acho que você assistiu outro jogo. Porque o Atlético Mineiro chegou contra o São Paulo somente em bola parada. Assustou o São Paulo em bola parada. É que o São Paulo ontem baixou o espírito de Barcelona. Era uma tocação do lado sem objetividade. Então o São Paulo precisa rever esses conceitos também. Eu tenho que ser, às vezes, o lado racional aqui. É o Machado, é o treinador. Meus dois amiguinhos ficam exaltados, às vezes. Tem que primeiro reconhecer. O São Paulo, nos últimos anos, de verdade, vai lá pra Minas, treme pro Galo. É impressionante, é de verdade. Que treme. Treme pro Galo, doutor. É inacreditável. O São Paulo joga contra o Galo, parece que... treme. Treme. O São Paulo, nos últimos anos, treme pro Galo. Ontem, mais uma vez, o que me preocupou. Contra o Bragantino, o São Paulo esboçou um poder de reação legal. Ontem, o São Paulo começou o jogo muito mal.
Foi o segundo primeiro tempo seguido aqui, 5. Acho que foi o tapetinho, né? O tapetinho. Aí depois, no segundo tempo, com algumas mexidas ali, o São Paulo melhora. Então, assim, começa o campeonato agora, vamos ver. Mas agora o Everton falar essas besteiras, aí o Galo briga lá embaixo, irmão. É outra coisa São Paulo e Galo essa temporada. Olha, alguns relatos, e eu sou leigo e vou passar para o profissional, aquele que conhece, dizem que a dor, quando alguém fratura ou machuca a costela, é absurda, uma dor horrível. E ontem o São Paulo divulgou que Lucas Moura, num choque com o Coelho, atacante do Galo, acabou machucando e fraturando 2 costelas e que pode ficar um período até de 2 meses fora do time. E eu queria que você explicasse pra gente a gravidade, a extensão, tem alguma palavra de conforto para a torcida do São Paulo e que o Lucas se recupere o mais rápido possível. Para quem fala, às vezes, mal do Lucas, né, o sintético, etc., ele jogou se expondo, arriscando, jogando verticalmente, tentando a jogada individual. E aí, claro, numa falta que houve... Mas não foi pro campo, não, com o sintético. Não tem nada a ver com o sintético. Estou dizendo para que dizem que ele não se expõe, tá lá, ó, fazendo a jogada individual, driblando, tomando uma pancada, e aí o que vem na cobertura acerta com o joelho a região torácica dele, as costas. É o Coelho. O Coelho. Então fez um trauma grave, porque uma fratura de costela, o impacto é grande. Demora para recuperar, mas não porque seja... O importante é afastar outras complicações de uma fratura de costela, pneumotórax, coisas assim mais graves, clinicamente. Mas nesse caso foi só a fratura de costela, só entre aspas. Vai ficar aí 3, 4 semanas em recuperação, aí mais um período para poder readquirir forma física, porque respirar profundamente com fratura de costela é difícil. Você vai respirar e dói muito. Mas eu espero que ele volte aí pelo menos em 6 semanas, ele vai estar no campo. É a minha expectativa, obviamente, por conhecer esses casos e, evidente, não vi o exame, mas acredito que ele volte em 6 semanas. Chico, por que a machadada não foi certeira? No Lucas foi. No Lucas foi certeiro. No Lucas foi, né? Pô, mas que azar do Lucas, cara. O Lucas tá tentando voltar, tava tendo sequência pela primeira vez em muito tempo. É um negócio que até foge um pouco do futebol, de uma lesão corriqueira, né? Que seria uma lesão muscular, uma lesão de articulação, né? Toma uma pancada nas costas desse jeito. E a gente falava, Renata Fã, que o desafio do Roger... Primeiro que a diretoria, ela perguntou do Roger, para de enrolar, velho. Eu estou falando. Você tá igualzinho a você, ele tá igualzinho a você. Tá igualzinho a você. Tomou uma decisão arriscada para ela, porque na medida em que viessem as derrotas, ou em algum momento houvesse uma instabilidade, ia sobrar para eles, porque não teria por que fazer a mudança por aspecto técnico. O Roger. Fizeram e ontem realmente ele precisou deixar no banco, começou no banco com o Lucas, o Luciano, o Lucas Ramon. E aí, nesse cobertor curto, o São Paulo vai ter dificuldade. O São Paulo jogou 2 jogos com o seu time titular a pleno e aí o jogo funcionou, ele conseguiu os resultados. Tem uma tradição que já é ruim do São Paulo ir lá e tomar taca, né? Mas ontem, o Rafael, cara, ele tinha evitado... quem falou aqui que o São Paulo o Atlético só chegou em bola parada? Eu. Cara, mas o Rafael estava evitando o pior, assim, em alguns momentos. No primeiro tempo, o Galo, tudo bem que era bola parada, mas se não fosse o Rafael, o Galo teria construído um placar até mais. E o Roger? E o Roger tá chegando, calma. Seguimos esse papo, Galo 1, São Paulo 0, no YouTube. Agora aquele recadinho. Estamos aqui esperando ansiosamente a chegada do YouTube. Chegou. E eu quero dizer o seguinte, palpites é um lema, é um mantra neste programa. E palpites para a vitória do Palmeiras e a derrota do São Paulo foram produzidos. Será que alguém acertou? Adivinha. Palpites. Palpites. Vamos começar com Palmeiras e Botafogo. Eu vou de 2-1 para o Palmeiras. 2-1 para o Palmeiras. 2-1 para o Palmeiras. O Santos de Neymar e o Internacional de Alan Patrick, de Alampa. Se o mundo fosse legal no futebol, pra mim, seria 2-1 para o Inter. 2-1 para o Inter. 2-1 para o Inter. O jogo Atlético Mineiro e São Paulo. Edu Dracena. Pela primeira vez torcer pro Atlético Mineiro aqui, né? Então, 1-0 Atlético Mineiro. Que isso, Edu? Você não... 1-0 Atlético Mineiro. 1-0 Atlético Mineiro. Só que é sim. Mudem as cores do cadeirão. Só que é sim. Mudem as cores do cadeirão. Olha pro retrovisor. Sai daí. Olha ele ali, ó. Não tá tão longe assim.
calma aí. Atlético acabando o campeonato hoje, que é o campeão Chico. Atlético acabando o campeonato hoje, que é o campeão Chico. Sim, sem comemorar. Exatamente. Não, pezinhos no chão, humildade, como nós sempre tivemos, né, Isgar? Vem, Sgarbinha. Vem, meu filho. Vem no colo do papai. Papai te ama. Muito Agora que eu vi, olha lá, Na ele, internet gente, é ele tá verdade. impossível. Você que fez A aí, criança tá toda suja, não tá bem cuidada. Vai cuidar dessa criança aí, ó. De colocar essa garrafa. Cicinha, de verdade, qual foi a grande... Dedeirinha pro neném. Olha lá. Você que tá fazendo essa IA e fazendo essa montagem, Everton? Ô, Cicinho, qual foi a grande dificuldade para você do São Paulo Eu não ontem? faço Qual essas foi coisas. a deficiência? Porque o Galo jogou com alma. Eu vou falar, Renata, a dificuldade foi sair da liderança, porque em duas rodadas nós passamos raiva em muita gente, viu? Imagina se a gente continua. Mas assim, falando do jogo do São Paulo, a grande dificuldade do São Paulo foi exatamente a ausência do Lucas e do Luciano. O São Paulo, o Cauli até tentou uma ou outra jogada e o André Silva voltando agora, com falta de ritmo, era normal enfrentar essa dificuldade. Então o São Paulo não conseguiu furar o bloqueio do Atlético Mineiro, que eu achei que vinha até com uma proposta de defender e sair no contra-ataque, não foi o que fez. Mas podem ter certeza. O Atlético Mineiro Final começou de semana, uma crise, hein? Final de semana, voltaremos à O liderança Atlético com Mineiro, tranquilidade. o Atlético Mineiro iniciou uma crise do São Paulo. Escuta o que eu tô te falando. São Paulo não tem crise, não. Foi a última Mineiro vez que alguém começou, hein? protagonizou esse tipo de profecia. Deu certo. Da Pena, você vai ver sábado, da Pena. Chupetinha, você vai? Vamos ouvir Abel Ferreira. Segue o líder, segue o líder, Palmeiras, nesse momento, está reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro e no final de semana tem um confronto direto, que para além de ser um confronto direto, é também um clássico. Da última vez que o Palmeiras foi no Morumbi, teve uma grande vitória, mas um jogo que ficou marcado por outras questões, um caráter decisivo desse jogo. E minha pergunta é se você sente que o elenco do Palmeiras, credenciado pelo título paulista, vindo de bons jogos, está mais preparado para encarar jogos de caráter decisivo como desse final de semana e também que envolvem outras questões, às vezes, que fogem até do campo. Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Olha, o que te posso dizer, quem fica em primeiro agora não conta, o que vai contar é lá em dezembro, aí conta. A classificação agora, sinceramente, a mim diz-me pouco. Diz-me pouco, agora diz-me que nós em cada jogo temos que jogar para ganhar, e essa é uma pergunta bem feita, mas eu acho que já demos provas ao longo do tempo que estamos aqui, em todos os jogos, em todos os clássicos, e este é um deles. Nós sabemos que é sempre um jogo de tripla, porque são equipas muito qualificadas, não é? E para quem tenha dúvidas, o São Paulo está aí. Acho que nos pontos corridos, recorde de pontos nestes últimos jogos, portanto, eu estou sempre a dizer a mesma coisa. Não é quem gasta mais dinheiro que pode, as coisas não é só por isso, senão não tínhamos ganhado a Libertadores no ano em que eu cheguei. Palmeiras no primeiro ou no segundo ano que eu cheguei, poucas contratações fez, vocês sabem. Portanto, tem muito mais a ver com a organização, tem muito mais a ver com o compromisso, não é razão de quem gasta mais vai ganhar. Não, prova daí está o São Paulo, é uma equipa que às vezes duvidam, está aí em primeiro lugar, todo o mérito, a jogar bem, a ganhar, quando não joga bem ganha, e isso é que é o importante, por isso é que o futebol brasileiro é tão competitivo. Será mais um clássico, mais um grande jogo e que iremos fazer como sempre, prepará-lo bem para jogar para ganhar do primeiro ao último segundo. Marco Aurélio Cunha, essa briga por liderança entre São Paulo e Palmeiras está ótimo. Ronaldo é que faz de conta que não está olhando isso, não é? Eu pensei que ele ia falar da expulsão, ele não falou nada da expulsão. Não foi justa, não? Não foi? Não vai falar nada da expulsão, não vai falar nada. E o Medina não merecia ser expulso por essa entrada. Ele merecia um amarelo. Arias. Amarelo ele merecia, porque já tinha alguém chegando na sobra. Mas ele não vai falar, né? Pergunta para o nosso analista de arbitragem, foi a favor do time dele, ele não vai falar. Chiquito, essa expulsão é injusta? Ô, Ronaldo,
Acho que vem na minha uma vez. Não precisa vir todas, veio uma só. Sabe o que incrimina a expulsão? É que ele dá o tapa e a direção da bola já tá indo em direção ao gol, ó. Você vai ver que ele consegue chegar na frente, ó, e ele tá indo em direção ao gol. E aí, na direção, né, que é um dos 4 elementos, né, pra identificar se é o dogso, Tá né, chegando o zagueiro aí, ó. Que é a expulsão por dogso, é expulsão. Não tem... e é uma falta por trás, sem disputa de bola, né? Ainda bem que você nunca pitou o jogo. Eu sei. Alguém aí não expulsaria? Eu não expulsaria. Não, Cicinho? Pronto, Cicinho. É isso aí. Não, eu acho o seguinte, eu quero ver se um outro lance parecido com esse vão expulsar outro jogador. Porque o importante do futebol... Isso, é isso aí. Aconteceu no final de semana, hein? É a coerência. Desculpa, aí... Ok, é expulsão, muito bem. Eu espero que em próximos lances iguais também se expulse o jogador, seja lá de quem for. Já tá pedindo pro São Paulo já no sábado. Aí a gente cai num negócio também de um looping eterno. É assim, é falar, esse lance foi pra expulsão? Foi. É regra. Tá, mas se for pra todo mundo, tudo bem. Mas aí vocês querem criar uma narrativa de nossa. O que eu posso ter minha opinião ou não? O que eu mais defendo é Cicinho, é isso aí. Você tá brigando com a imagem, Cicinho. Eu tô com o Cicinho. Com a imagem, Eu só tô analisando que o jogador do Botafogo também estava em velocidade. E o pênalti que não deram pro Botafogo também aí? Ele falou. Sem querer também é pênalti. Tem 3 jogadores do Botafogo Você chegando tá dizendo na que jogada. provavelmente um jogador chegaria. Isso é muito subjetivo. O fato é que o Arias estaria de frente ao goleiro e aí você interpreta como uma chance clara de gol, que foi interrompida por um pontapé por trás. Eu, como árbitro, interpretaria que o zagueiro ia cortar a bola. Estaria com a camisa de São Paulo. Aí você não ia expulsar mesmo. Não, eu só simplesmente estou narrando a jogada que eu estou vendo. Eu também achei que o zagueiro poderia fazer a cobertura aí, é só isso. A pancada teve? Teve. Amarelo poderia? Poderia. Agora, primeiro tempo e no segundo tempo você ficar com o jogador a menos. E você ficar com o jogador a menos e aí bater palma aí, ó. O Palmeiras, no segundo tempo, com o jogador a mais, foi numa iaca desgramada. E vocês aí, o Abel. Eu quero falar de John Arias, que a cada rodada está mais familiarizado, mais em casa pelo Palmeiras. Um jogador que ontem fez o seu primeiro gol com a camisa alviverde e que tem tudo para ser um dos pilares desse time até o final da temporada, Sgarbi. E esse gol dá confiança para ele com certeza, né, Rê? Golaço, inclusive, Golaço, né? Achei a defesa, o Ferrarese ali não fechou ele, no caso. Correndo pra trás. Deu chora-coração no Ferrarese? Não. A bola foi no meio do gol, golaço. Mas não, aqui no meio. A bola foi no meio do gol. Ele chuta Que jogo que você viu? O Botafogo é só chutar que é gol. Se eu chutar uma bola, dá uma bola aí. Se eu chutar aqui é gol no Botafogo. O goleiro tava meio inseguro. Brincadeira, velho. Assim, ele chuta tava na frente dele. Sem distância da bola. O que aconteceu foi o seguinte, o goleiro não vê a hora que ele bate na bola. Houve a projeção do defensor na linha da bola, então ele não viu. E a bola forte. Ele falhou, mas ele não viu. Como não vê? Pode parede, ela tampando. Se ele não vê, ele tem que balançar no gol aqui, ó. Olha lá, ele tem que balançar, doutor, ó. Ele balança que ele vê. Tem todo mundo na frente aqui, tô na frente do Baby. Aí na vida da Renata, balança, balança que você vê, filho. A minha vida tava difícil. Balançou, pegou. Eu achei que a minha vida tava difícil, a do Ronaldo. Pô, minha vida tá difícil, gente, tô em noção, velho. Gente, eu tô falando desde segunda-feira que tem São Paulo e Palmeiras brigando pela liderança e ele tá a ver navios. Eu tô dizendo E vocês não percebem isso. E ele desvia o foco. Balança, filho, Ele fala do balança. Inter, ele fala do último e do Lanterna. E assim ele vai. Vai tomar um ataque hoje que vai ver. É só balançar no gol, filho, fazer a leitura, dar 2 passos pra frente, 2 passos pra trás, olhar, ver o zagueiro, cantar. Canta! Canta! Ó, tá nas costas, Edu! Pá! Ó, Renato, encosta, esse é o seu. Renata, esse é seu. O doutor é muito pequenininho, sai da área. Sai da área, doutor, você é pequenininho, o senhor não vai ajudar. Sai, doutor. Pega o rebote, sai lá fora. Não, vai no ataque. Canta, Cicinho! Ronaldo! Olha lá o Cicinho, quando manda ele cantar, como é que ele Canta, vai, Cicinho. Canta, Cicinho! Ontem desafinou. Não canta mais, Cicinho! Quem desafinou assim, com todo perdão, né, Cicinho? Foi o Botafogo, que é um time que tá muito instável, que não vem bem. Eu até pensei que o Martim Anselmi ontem poderia rodar, mas foi o Vojvoda, não é? E o Botafogo tem um jogador que destoa dessa fase ruim, que é o Danilo, que não comemorou quando enfrenta o ex-time, faz gol no Palmeiras, não comemora, mas é um cara que está se credenciando para chegar bem na seleção brasileira, hein, Marco? É um grande jogador, com experiência, dá segurança ao Botafogo e faz gols. Um jogador que joga em mais de uma posição. É pra gente lembrar com carinho a capacidade dele e pensá-lo na Copa, como não?
Edu Dracena, o Palmeiras já está inspirando, já está trazendo para você uma sensação de que o time encaixou? Renata, encaixou sim, mas é preocupante em alguns momentos do jogo, né? O Palmeiras ontem, como o Chico gosta de falar, tem que jogar com a corda esticada. E ontem, em alguns momentos, o Palmeiras frouxou essa corda. Deixou o Botafogo gostar do jogo, mesmo com um a mais, o Botafogo teve espaço para jogar ali. Mas o Palmeiras joga pro gasto para vencer. Mas 2-0, aí ele afrouxa a corda. Então, mas e aí deixa o adversário o jogador que tem qualidade, assim, Palmeiras que tem qualidade, foi lá e fez um gol e depois pressionou no final. De repente o Palmeiras toma um empate ali. Igual. Então, toma um empate ali e o pessoal ia ficar lamentando esse jogo de ontem. Por que vocês não prestam atenção no meu palpite dado bem antes do jogo acontecer? Você não estava bem ontem, hein? Você está bem hoje. Ontem você não estava. Ontem você não estava. Você chutou e acertou. Esse placar de 2-1 é bonitinho, né? Gostosinho, diria um amigo meu que andava por aqui. Mas... YouTube! Vamos mostrar gols internacionais no YouTube? Pode ser uns gols internacionais bonitos. Boa. Defesas internacionais também, se quiser. O Liverpool ganhou, Só gosto de gols mundiais. Não ganhou. Não? Goleou. Ai, que saudade de ser eu mesma. Desde o início do Brasileirão, em janeiro, meus amigos, eu não era assim. Eu voltei ao meu normal. Esses tijolinhos, eu não entendi a história desse tijolinho ainda. É que assim, ó, isso aqui é a zona do rebaixamento. Ah, rapaz. Que é uma área bem perigosa, chata e que massacra e machuca. Só que eu era 20, agora eu sou 17 e eu tô só olhando aqui. Quem sabe no domingo eu posso olhar um pouquinho mais. Mas isso aí é escorregadio, hein? Não, doutor. Quando o alicerce é bem construído, quando o alicerce é bem pavimentado, a chance de cair é bem pequena. Tem um goleiro aí perto com o braço curto. Mas é o seguinte, eu tô assim, ó, eu tô de baixo, que é o pior, subindo. Mas tem gente que tá de cima pra baixo, né, doutor? É assim, a vida mas é aí assim. tu armou assim, segura, ó. Segura. Ainda anunciaram. A gente vai ficar lá, Isso assim, aí é ó, segurando, Alisson, ó, isso é segurando. Alisson, o goleiro titular do Brasil. Ai, eu tô tão feliz. Alisson deve ter torcido que nem eu ontem. Porque é o seguinte, minha gente, as apostas, os palpites e a lógica apontava para o Santos de Neymar. Só que tudo deu ao contrário. Carboneiro entrou, resolveu, teve gol contra. Não posso fazer nada, viu? Conversa com o Zé Ivaldo. Teve um pênalti que eu não sei se essa falta não foi fora da área, eu tenho dúvidas até agora. Eu já olhei várias vezes, eu não consigo ver a falta dentro da área, mas tudo bem, beleza. Ok, a arbitragem tá lá para resolver isso, não eu. E 2-1 e 3 pontos. E agora, quem sabe, motivação, foco, confiança. E o Neymar, gente. O Neymar... Olha o lance do pênalti. Depois da motivação que o Chico fez pro Neymar, tudo desandou. Olha lá. Cara, ô Edu, uma pergunta aí. Você que conhece muitos bastidores, por que o Lucas Veríssimo não joga? Não, foi um dos motivos que o Voivoda caiu ontem. Pô, ele quis pegar um voo pra chegar rápido aqui no Brasil. Aí, desculpa, você coloca o Zé Ivaldo no lugar do Lucas Veríssimo. E pior de tudo é anunciar o Cuca, né? Que como se o Cuca fosse dar jeito agora nesse time do Santos, treinador que nos últimos bons anos não faz um bom trabalho, não termina trabalho aqui no Brasil. Quando a batata começa a assar, pula fora do barco. Você não gostou da contratação? Eu achei totalmente bizarra a contratação do Cuca. Bizarra. Na minha opinião, assim, você tinha alguns nomes pra contratar. O próprio Diniz, que é um cara que, na minha opinião, até com esse elenco do Santos, assim, conseguiria fazer o time trocar passe, sair da defesa. Tem zagueiro que tem qualidade de passe. O próprio Crespo, saída de São Paulo. Não, o Zé Ivaldo não, mas o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez. Aí, pô, o Cuca, cara, o Cuca... Não eu acho que vai dar jeito, sim, o Cuca. Nossa senhora. Aí, daqui 6 meses ele sabe. Não, eu sei. A gente sabe a questão do Cuca, o externo é meio complicado, mas como dentro de campo ali para trabalhar com jogadores, ele é muito bom treinador. Edu, ele não vem fazendo bons trabalhos. Mas ele saiu, por exemplo, do Corinthians... Né? Não, mas ali ele ficou 2 jogos. 2 jogos. Não conta. Mas o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro também ele saiu. Hoje. Aí pegou o Atlético Paranaense. Mas ele começou bem. Deu uma arrancada, mas depois ele não conseguiu sustentar. O turbulento desse era trazer um nome, na minha opinião, mais pacificador, assim, em relação à torcida. Ele já conhece ali um pouco, né, Edgar? Eu não gostei. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho no Santos. Ele é bom treinador, trabalhei com ele, numa fase ainda mais jovem, amadureceu muito, tem bons conceitos táticos. É só controlar um pouquinho o gênio, as questões ali de limites. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho no Santos.
E doutor Marco Aurélio Cunha, desanimado, hein? Não, pra baixo, o que acontece? Estamos todos, Renato. Hoje não é um bom dia. Hoje não, hoje é um excelente dia. Hoje não é mais dias. Definitivamente Como não que é um dia eu posso estar desanimado? O São Paulo está em primeiro lugar. Porque conforme o Abel disse, só no fim que vale o saldo de gols. Um dia nós tem, um dia nós não tem. E sabe qual é a melhor parte? O São Paulo, São Paulo, tem a chance de, contra o próprio Palmeiras na próxima rodada, já retomar a liderança. Confronto Só direto. depende dele, São Paulo. Não só tem a chance como vai, Renato. Ops. Deixa eu mostrar pra vocês como sobe. Como sobe a liderança no cadeirão. Ó, como que sobe, ó. É assim que se sobe no cadeirão. Você tá entendeu? com sorriso do Léo Dias. Mas que destreza. Tá acostumado, né? Já tô acostumado a subir aqui, esse entendeu? verde é pra você ver como que vai cair rapidinho. Tá meio desbotado O esse Atlético Mineiro começou uma crise no São Paulo. E ó, eu vou te mostrar como o elefante vai cair da árvore também, viu, Cicinho? sai daí, ó. Você vai ver, Cicinho. elefante? O capitão vai cair daí. Eu acho que semana que vem o Jogo Aberto vai fazer uma visita ao zoológico. Vamos ao zoológico. Fala com o Capelandes. Pra buscar inspirações. É, o Capelandes. O quê? Palpite! Boa! Doutor, o senhor dá maré junto com o Palpite Cuca para no Chape e Corinthians. Quem começa é Marco Aurélio Cunha. Palpite qual? Chape e Corinthians. Jogo duro lá também, sintético, eu acho que 1-1. Sgarbi. 1-0 Chape. Cicinho. Não, esse é jogo de 3-0 Chapecoense. Gero? Ei, 2-1 Chape. 2-1 Chape. Goleada hoje. Tem que interromper essa sequência ruim. 1-0 Corinthians. Rona. Eu queria saber do doutor, quando o senhor trabalhava com o Cuca, o ônibus, quem E dirigiu o aí, ônibus? o palpite? O meu é 1-1 pro doutor, hein? 1-1. E você? Esse 1-1 seu é perigoso. Você dá um medo disso aí, rapaz. 1-1 não é o melhor palpite. 3-0, mano. 3-0. Eu vou 1-0 Corinthians, pronto. Eu vou ser modesto, pronto. Esse programa poderia ser infinito, mas não 3-0 é. Grêmio hoje. O Neto tá chegando com os donos da bola. Parabéns, Band News TV. 25 anos, mandaram bolo e tudo mais. Estamos aqui comemorando também. Um beijo. Chega mais, Neto e os donos da bola agora. Olha o São Paulo saindo da liderança, ó.